Curitiba, dia 23 de março de 2015, está no ar o 45º programa Em Busca de Sentido. Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo maravilha? Hoje o programa já de cara, ó, presta atenção, já vou dar um spoiler do programa de hoje mesmo. Já de cara hoje, gente, eu vou falar para vocês que temos uma surpresa fenomenal. Muita gente pediu, muita gente me escreveu, muita gente falou, Jota, por que não? O que aconteceu? Por que a gente não volta? Muita gente me escreveu para eu voltar com um quadro muito especial. E hoje eu vou dizer o que é. Vou dizer, calma. Temos aí o programa inteiro ainda, mas já fica a dica, tá bom? Então fica aí, eu vou apresentar logo qual que é a surpresa do dia, tá? Do dia não, do mês. Então é o seguinte, mas antes de tudo vamos com as nossas saudações, tá bom? Vai VT! As saudações de hoje eu anotei de novo, tá bom? As saudações vai para Alexandre Oliveira, Duda de Recife, William Sainz, grande Willy, abraço para você, Willy. Para Regina Marquezin, Leandro Pereira, Michael Faraday, Júlio César Leal, o Caio Carvalho, a Deia Hilbeck e o Leandro Fonseca. Vai um abraço especial também para Gisela Lamarca. Eu falei Gisele o programa passado. A Gisela me escreveu. E falou, Jota, meu nome é Gisela. Tá? Gisela, desculpa. Ah? Mas vai um abraço pra você. Obrigado por ter escrito. Obrigado por acompanhar com você e toda a sua família. Tá? Queria também mandar um abraço especial. Já mandei pro Michael Faraday, mas ele deu uma ideia muito boa. Ele falou, Jota, por que você não faz o cantinho do livro? Ó, que não é bonito, Michel. Não sei se é Michel ou se é Michael. Depois você me tira essa dúvida. Eu acho que Michael Faraday fica mais sonoro. Ele falou, por que você não faz o cantinho do livro? Porque ele falou que eu dou muita indicação de livro e não eu digo que eu vou anotar e não anoto, né? Focatrua minha. Tô pensando nisso, tá, Michael, tô pensando nisso e vamos ver se eu consigo anotar, porque às vezes é bastante indicação mesmo, né? E eu acabo comendo bola. E também não posso esquecer, além desses abraços especial para Gisela, para o Michael, e eu tenho que mandar um abraço especial para nossa ouvinte Mariana Hoffman, que está sempre acompanhando. Parabéns, Mariana Hoffman, fazendo aniversário quinta-feira passada. Ficou velha pra caramba, 25. Tá muito velha, mas parabéns para você. Tá bom, Maré? Que esteja tudo certo aí com você, com sua família, com todo mundo. Então, tendo dito isto, vamos para o nosso primeiro quadro do dia, que é Psicologia Explicada. Tá bom? Psicologia Explicada, para variar, a gente vai começar com um breve resuminho. Né? Já faz 2 aulas aí em vídeo, que temos resumo em vídeo, temos VT, temos de tudo, trilha sonora, tá tudo bacana. Então, vamos fazer um resuminho e eu volto fazendo o que foi que eu disse nos últimos 2 programas e também já falo o que é hoje. Vai! Maravilha, viram aí então que temos aí o resumo, né? O resumo é aquele de sempre, né? De um lado tá lá, a primeira coisa que mostra são os fatores. Ativo, não ativo, eu sempre confundo, né? O primeiro fator é emotivo e não emotivo, o segundo ativo e não ativo, e o terceiro ressonância, primária e secundária, tá bom? Então hoje a gente vai ver o fator ressonância, para a gente poder
cumprir aí com todos os fatores e então a gente poder explicar os temperamentos, tá? Mas vamos fazer um breve resumo do que foi dito nos últimos 2 programas. Você não assistiu os últimos 2 programas? Então entra na fanpage lá, facebook.com/em busca de sentido Radiovox. O que eu falei nos últimos 2 programas? No penúltimo programa eu falei sobre emotividade. Um dos fatores que o Lessene descobriu foi a emotividade. E existem as pessoas emotivas e as não emotivas, né? Ou seja, as emotivas são aquelas que sentem tudo que elas vão fazer, a emoção, a emotividade tem que estar envolvida, né? Os não emotivos são aqueles que têm uma emotividade muito mais menos excitável, uma emotividade muito mais amena, muito mais tranquila, vamos dizer nesse sentido, né? E de um lado ficam então os emotivos, que pouco estímulo causa uma reação intensa, e do outro lado ficam os não emotivos, que muito estímulo causa uma reação não intensa, tá bom? Sempre dizendo que não é quem tem emoção que não tem, mas é a forma como a emoção se manifesta na pessoa, tá bom? Então é isso. De um lado temos emotivos, lados não emotivos. O último programa, semana passada, eu falei sobre atividade. Existem os ativos e os não ativos, tá? Não tem nada a ver com gay isso aqui, tá, gente? Antes vocês começam a pensar besteira. De um lado tem os ativos. Os ativos são as pessoas que elas têm uma energia muito grande para ser gasta e quando elas querem fazer alguma coisa, quando elas têm algum plano, elas conseguem se focar naquele plano e gastar a sua energia naquela situação, tá? Então, esses são os ativos, tá? Então, eles conseguem, com muita tranquilidade, eles conseguem fazer com que aquele plano que eles têm, eles consigam colocar em prática, tá? Os não ativos são aqueles que, quando vão fazer alguma coisa, eles têm eles têm toda uma dificuldade, então eles precisam de uma pressão externa muito maior do que os ativos. Então, o ativo tem uma energia muito grande interior e tem a facilidade de, quando tem uma ideia, botá-la em prática. Os não ativos, eles precisam de alguma influência exterior, algo que pressione eles para que eles consigam, então, colocar as coisas em prática. Certo? Então foi isso. Emotivo, não emotivo, ativo, não ativo. Esses são os 2 fatores. Hoje a gente vai falar do terceiro fator, que é um pouquinho mais complexo, tá? Mas é um fator que vocês vão ver. Quando eu explicar, e vocês, espero que vocês consigam entender com facilidade, vocês vão ver que daí fecha, né? Fecha a ideia de temperamento. E daí semana que vem, taca-lhe pau no temperamento. Certo? O que eu vou explicar hoje? Ressonância. Ok? Ressonância. Jota, que fator é isso? Ressonância. Vamos pensar o que seria algo que ressoa, né? Então, algo que ressoa é aquilo que, digamos, um sino é um material que ressoa. Quando você bate nele, ele... Gostaram da imitação de sino? Que merda. Então, sino, quando você bate, ele ressoa, né? Vamos dar outro exemplo. Às vezes, árvores. Você batendo uma árvore, não ressoa. Então, o fator ressonância é o quanto as coisas ressoam no interior da pessoa, tá? Vou ler um trechinho do que o Gailá fala para a gente poder entender melhor o que é isso. Ai, meu Deus, quase perdi a página. Chaves da caracterologia, tá? Se você botar lá no estante virtual, você compra esse livro por 10 conto. Acho que nem isso, se bobear. Então, vamos lá. Cadê? Onde é que tá? Tô perdido hoje. Aqui. Ressonância. O Gailá chama a ressonância de ressonância das impressões, tá? Esse é o nome do fator. O Roger coloca aqui, tá? Ou seja, ressonância é um resumo, mas na verdade o fator seria ressonância das impressões, tá? Mas vamos lá, o que ele fala? A ressonância das impressões, que é esse fator que a gente está falando hoje, diz respeito à rapidez e à duração de reação de um indivíduo àquilo, né, diante daquilo que afeta seu psiquismo. Olha que legal. A ressonância das impressões diz respeito à rapidez e à duração de reação de um indivíduo àquilo que afeta seu psiquismo. Então, ressonância, ele vai falar sobre a rapidez e duração, tá? Que o indivíduo tem diante daquilo que afeta ele, que afeta seu psiquismo, certo? Continuando.
Primário, ressonância primária, é um indivíduo de reação rápida e efêmera. O cara não dorme de noite e fica bocejando no vídeo. Primário é um indivíduo de ressonância rápida e efêmera. Secundário é um indivíduo de reação lenta e durável. Certo? Então, primário, rápida e intensa, né? A parada é rápida. Rápida e sem intensidade. O secundário é uma reação lenta com intensidade, certo? Mas como assim, Jota? Como é que você quer dizer assim, reação primária, você não falou de motivo, tem um cara que se emociona, tem um cara que... O que você quer dizer com isso? Calma, já vamos explicar. Continuando. A reação do primário se produz independentemente do conteúdo psíquico, como simples resposta a uma excitação. Já a reação do secundário não se produz visivelmente no mesmo instante, mas encontra elementos psíquicos anteriormente acumulados e orienta toda uma série de reações que se manifestarão mais ou menos muito tempo depois. Então, o que ele quis dizer com isso, com essas duas coisas, certo? Vamos lá. Para de explicar. A pessoa que tem ressonância primária é uma pessoa que, quando as coisas impactam ele, seja ele emotivo, não emotivo, ativo, não ativo, a pessoa que tem uma ressonância primária, a coisa bate e rapidamente ela sai. Tá? Bate e sai, bate e sai, bate e sai. O secundário, a coisa bate como se fosse uma esponja e absorve. E daí essa coisa, né, esse dado, essa coisa fica feio falar, essa informação, esse dado vai ser absorvido por essa pessoa, isso vai ser conectado com alguns outros conteúdos até ele formular e sair, certo? Então pensa aí, pensa na água assim, né? A água batendo no ladrilho, né? Ela bate e escorrega, às vezes até, né, reflete. Ela batendo numa esponja ou num tecido, ela é absorvida e depois, se você espremer, aquilo sai, certo? Então, o fator ressonância que o Lessene está falando é isso, tá? Existem pessoas que têm a reação rápida, mas ela não é intensa, e existem as pessoas que têm uma reação demorada, mas com intensidade, tá? Então, vou dar um exemplo agora, eu já vou dar um pezinho aí, vou dar um spoiler também. Vou dar um pezinho no que a gente vai falar mais para adiante. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é emotiva e primária, tá? Ó, estamos combinando lá. O primeiro fator, emotividade, com o fator ressonância primária. Uma pessoa emotiva e primária, quando alguma coisa afeta essa pessoa, a coisa bate e quando sai, já sai com uma emoção muito grande e é o cara que a coisa vem, ele já entende. É uma pessoa irritável com muita facilidade. Consegue entender? Agora, uma pessoa não emotiva e secundária, o fato vem, o dado vem, e quando sai, sai muito organizado e demora muito para sair. Por quê? Ele é não emotivo, a emoção não dá aquela atrapalhada, não tem aquele conteúdo dramático. E ele é secundário, ou seja, quando ele fala, a coisa já está bastante processada, né? Consegue entender, gente? Então, aonde que a gente vai começar a pisar agora? Onde que a gente vai começar a pisar? Em qual terreno? Ou seja, a gente vai começar a pisar no terreno do... O cara pode ser emotivo, ativo primário, emotivo, ativo secundário. Não emotivo, ativo primário, não emotivo, ativo secundário e assim por diante. Isso vai criar os temperamentos, tá? Mas o que a gente precisa, mais o que vocês precisam entender hoje, para também eu não começar a fazer muita bagunça aqui, é o ressonância. O fator ressonância é o quê? O primário. O dado vem, ele não absorve, ele já responde, né? Como se o cara estivesse jogando tênis, né? A bolinha vem, pau na bolinha. E o secundário é como se o cara estivesse jogando xadrez, entendeu? O outro faz um movimento, o cara olha, pensa um pouco e faz um movimento, entendeu? Mais intencional. Então vamos ficar com essa imagem, tá? Ressonância primário é o sujeito que rápida resposta. Secundário processa para depois responder. Tá? Então a gente terminou aqui vamos dizer, a primeira parte da caracterologia que eu estou explicando, que é sobre a caracterologia do René Lessene. Se você não sabe do que eu estou falando, assista os últimos 2 programas que você vai entender.
O que eu preciso agora enfatizar é o quê? Não existe temperamento ruim. Ok? Não existe. Não existe temperamento ruim. Não existe fator ruim. O que existe são modos das pessoas serem. E eu estou explicando isso daqui para você poder entender que às vezes você é um colérico e está casado com um apático. Entende? Você é um nervoso, está casado com um sanguíneo. E essas coisas fazem diferença no relacionamento. Tá bom? Então, beleza. Hoje terminamos por aqui. Eu não li hoje o tratado, tá? Não li hoje o tratado porque o resumo que ele dá é muito complicado. É melhor ficar com o livro do Roger na questão da ressonância. Beleza, gente? Então, hoje terminamos por aqui. O Psicologia Explicada. Vamos hoje para o nosso quadro tão querido, que é o Leitura Comentada. Leitura Comentada, voltando com o seu Viktor Frankl, grande homem Viktor Frankl. Jota, queria começar a estudar psicologia, por qual livro eu comecei? Em Busca de Sentido. Jota, minha mãe, ela está um pouco triste, qual livro eu dou? Em Busca de Sentido. Jota, minha namorada, ela gosta de matemática e se interessou por física, Em Busca de Sentido. Tá, gente? Esse livro aqui funciona para qualquer coisa. Pode mandar. Pode dar, se eu pudesse, eu comprava esse livro. Se um dia aqui, quem que promove? Eu acho que é a Sinodal, isso? Editora Vozes. Se vocês fizessem a R$10, eu comprava uns 100 livros. Só para ficar dando para todas as pessoas, porque esse livro vale muito a pena. Então tá. Continuando. Semana passada a gente leu o capítulo na página 32 chamado O Escárnio. E conta quando... o Viktor Frankl estava lá segurando os dormentes, o amigo dele vacilou, ele foi ajudar, o capo foi lá e desceu a lenha nele, né? Falou para ele não ajudar, e depois tirou sarro da cara dele. Quando o Viktor Frankl falou que era médico especialista, o sujeito, um outro soldado, ajudou ele, e então ele começou a dar orientações psicológicas para esse soldado. Tá? Vamos continuar então. Vou pegar um trechinho anterior, tá? Um capo do meu grupo de trabalho se mostrava muito reconhecido para comigo. Passei a ser seu protegido desde quando lhe dera atenção ao me contar seus casos amorosos e conflitos matrimoniais durante a marcha de várias horas rumo ao local da obra. Filo com visível compreensão profissional e impressionei-o com um diagnóstico caracterológico sobre a sua pessoa e alguns conselhos psicoterapêuticos. Esse foi o final da semana passada. Continuando. Desde então, ele me era muito grato. Já fazia vários dias que sua gratidão me era de grande valia. Isso porque mantinha um lugar reservado para mim ao seu lado, na primeira fileira de 5 da nossa coluna de trabalho, que perfazia geralmente 280 indivíduos. Isso para mim foi de valor enorme. Imagine-se na situação, de manhã cedo, ainda no escuro, entramos em forma. Todos têm medo de chegar muito tarde, pois terão de se postar nas últimas fileiras. Acontece que, em caso de se precisar homens do outro lado, comando de trabalho... Nossa, li errado, desculpa, gente. Acontece que, em caso de se precisar homens para outro comando de trabalho desagradável e impróprio, chega o chefe do campo, momento temido este, para buscar o número necessário de prisioneiros, precisamente das últimas fileiras. Ou seja, sempre quando iam fazer fila, ninguém queria ficar nas últimas fileiras, porque sempre quando chegava e precisava de alguém para fazer um trabalho mais pesado, se pegava os últimos, tá? Esses então têm que sair andando rumo a um comando de trabalho estranho e ao qual ninguém está habituado, sendo por isso muito temido por várias razões. Mas às vezes também acontece que o chefe do campo, no intuito de pegar os espertos, pega justamente as primeiras fileiras de 5 homens. Qualquer súplica ou protesto é silenciado com alguns pontapés certeiros e as vítimas da sua escolha são tocadas aos berros e empurrões. Isto, porém, jamais poderia acontecer-me enquanto durasse as confidências do meu capo. Eu tinha meu lugar de honra reservado e garantido a seu lado. E havia mais um detalhe. Como era o caso com quase todos os internos do campo, nessa época eu já sofria de graves edemas provocados pela fome. Minhas pernas estavam tão inchadas e a pele tão esticada
que já não conseguia dobrar direito os joelhos. Para enfiar os pés inchados nos sapatos, eu precisava deixá-los abertos. E mesmo que tivesse meias, não poderia calçá-las. Tinha sempre os pés molhados e os sapatos recheados de neve. A consequência foi que logo fiquei com os pés crespados e feridos. Literalmente, todo e qualquer passo que desse significava um pequeno martírio. Além disso, ao marchar sobre os campos cobertos de neve, ia-se acumulando gelo no calçado defeituoso. Repetidamente acontecia que um companheiro caía, fazendo com que os que vinham atrás também caíssem sobre ele. Neste caso, aquela parte da coluna tinha que parar e essa se dividia, mas não por muito tempo, pois imediatamente um dos guardas da escolta vinha correndo e choviam coronhadas sobre os companheiros para que se levantassem logo. Quanto mais à frente a gente estivesse na coluna, menos efeito teriam sobre a respectiva fileira essas repetidas perturbações. E por isso, tanto menos se teria que ficar parado para então alcançar os outros na corrida, a despeito dos pés doloridos. Ou seja, como o Viktor Frankl conseguiu conseguiu um lugar do lado do capo, que era amigo dele, né? O que acontecia? Ele estava garantido, ele nunca iria para o trabalho pesado, e também ele estava garantido porque os pés dele estavam machucados. E daí qualquer passo que ele desse já era uma dor. Então ele falou que às vezes alguns companheiros caíam, tropeçavam, e quem vinha atrás tinha que parar. E daí quando os companheiros levantavam tinha que dar uma corridinha. Imagine a corridinha com o pé machucado, inchado na neve, tá, gente? Então é isso que ele estava querendo dizer aqui. Continuando. Por isso me dava satisfeito, porque podia, como médico e psiquiatra honorário do Sr. Capo, marchar ao lado dele, na primeiríssima fileira, e por conseguinte, em ritmo uniforme. Isso para não falar de emolumentos adicionais. Quando da distribuição da sopa do meio-dia, enquanto ainda havia sopa, o Capo, ao chegar a minha vez, mergulhava a concha mais funda no barril para apanhar algumas ervilhas. Naquela ocasião, portanto, este Capo, um ex-oficial, teve a coragem de segregar ao irritado capataz que ele me conhecia como bom trabalhador. O que ele está falando aqui? Lembra que eu falei na semana passada, né, que o Viktor Frankl apanhou lá de um capo, e eis que o amigo dele foi lá, defendeu ele e falou isso aqui. Não, ele é um bom trabalhador, defendeu o Viktor Frankl. Pouco adiantou, porém mesmo assim, mais uma vez escapei com vida. No dia seguinte, o capo me contrabandeou para outro comando de trabalho. Com este episódio, relativamente trivial à primeira vista, eu quis apenas mostrar que mesmo aquele que já perdeu a sensibilidade emocional ainda chega a ser tomado de revolta, não por brutalidade externa ou qualquer dor física, mas pelo escárnio que acompanha tudo isso. Naquela ocasião, o sangue me subiu violentamente à cabeça ao ouvir a desfaçatez de um indivíduo que não tinha a menor ideia da minha vida anterior. O indivíduo, devo reconhecer que essa observação posterior perante os companheiros que me rodeavam me aliviou de certa forma, embora pareça infantil, um indivíduo tão ordinário e de aspecto tão brutal que a enfermeira do hospital em que eu trabalhava não o teria deixado entrar nem na sala de espera. Tá? Então, o que o Viktor Frankl está falando... Eu vou concluir, depois eu explico. Entretanto, também haviam capatazes que tinham pena de nós e faziam o possível para amenizar a nossa situação, ao menos no local da obra. É verdade também que eles frequentemente nos lançavam no rosto que um trabalhador normal, em menos tempo, renderia muito mais do que nós. Entretanto, aceitavam nossa réplica de que um trabalhador normal não se sustenta com 300 gramas de pão e 1 litro de sopa rala por dia. Teoricamente, na prática era menos ainda. De que um trabalhador normal não está submetido à mesma pressão psicológica que nós, que nada ficávamos sabendo dos nossos familiares igualmente levados para campos de concentração ou logo executados em câmeras de gás, que um trabalhador normal não se encontra sob constante ameaça de morte, diariamente e a qualquer momento, e etc. Certa vez dei-me até o luxo de fazer a seguinte observação frente a um capataz de boa índole. Se o senhor aprende comigo a fazer punções cerebrais em poucas semanas,
como eu estou aprendendo a trabalhar com terra com o Senhor, então gozará de todo o meu respeito. Ao que ele sorriu. Concluindo, a apatia como principal sintoma da segunda fase é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade. Toda a atenção e, portanto, também os sentimentos se concentram em torno de um único objetivo, pura e simplesmente salvar a vida, a própria do outro. Assim, se podia ouvir repetidamente os companheiros dizendo, quando voltavam do local de trabalho ao campo, à noitinha, numa exclamação bem típica. Então, passou mais um dia. Então, gente, o que dá pra gente perceber aqui, né? Eu acho que a gente vai, então, vai concluir essa ideia da apatia, né? Então ele fala, o Viktor Frankl diz que mesmo na apatia, mesmo naquele momento, ele ainda conseguia ter alguma sensibilidade emocional para perceber a boa intenção do capo, esse tipo de coisa, o amigo dele, como também a realidade emocional dele, por mais frágil e mínima que estava, mesmo assim ainda sentia o poder de um escárnio, né? E o que ele fala aqui no final é muito bom para a gente pensar no país que a gente está vivendo hoje. A apatia como principal sintoma da segunda fase é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade. O que acontece, gente? Quando a realidade está muito foda, quando a realidade está uma merda, o que a gente faz? Ou a gente sofre muito, ou a gente reduz nossa psique. Então, muitas vezes, dentro de uma briga, dentro de uma discussão, dentro de uma realidade como é a nossa, muita violência, muito caos, muita dificuldade, promiscuidade, tudo isso, muito tudo, vamos dizer assim, né? A gente, às vezes, entra em momentos apáticos. Por quê? Porque pra gente reduzir a nossa realidade ao máximo, a um ponto, pra poder o quê? Pra poder fazer com que a gente consiga permanecer vivo. Então, às vezes, a nossa realidade em casa está tão difícil, a gente não percebe a nossa realidade, porque a apatia está ali para isso, para reduzir a realidade. Reduzir a realidade é um mínimo. O Viktor Frankl era o quê? Salvar a vida dele e dos outros. Às vezes, a gente quer salvar a nossa psique. Então, dentro de uma realidade, de uma família muito caótica, o que a gente faz? A gente fica apático, né? Muitas vezes, adolescentes fazem isso também. Adolescentes, às vezes, ficam apáticos. Por quê? Porque a adolescência é tanto hormônio mexendo com o sujeito, ele tendo que lidar com todas as opiniões de todo mundo, dos colegas, dos amigos, ele é um pouco infantil, mas ele já quer ser adulto. Assim por diante, que às vezes ele entra no quarto, tranca a porta e fica ouvindo a mesma música repetidas vezes. Então o que acontece? A apatia, ela funciona para isso. É realmente para você amortecer a realidade que está ao seu redor. Porque se você não amortece, muitas vezes a realidade ao nosso redor é muito difícil. Mas Jota, a gente estuda filosofia, e a gente sabe que a gente tem que conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade libertará. Eu sei disso, gente. Mas às vezes o que acontece? A apatia, às vezes a realidade é muito grande. E a pessoa entra em apatia ou para se defender, para poder aos poucos ir digerindo essa realidade, ou então para poder se defender da realidade e nunca mais enxergá-la, né? Então fica aí a dica. Eu acho que essa coisa da apatia, é legal dar uma lida de novo no que o Viktor Frankl falou, mas também é legal porque fala muito bem o que a gente está falando há muito tempo sobre guia de sobrevivência ao relacionamento. Às vezes a gente precisa ficar um pouquinho distante sozinho, assim, dar uma desligada, né? E às vezes a gente acaba ficando apático simplesmente porque não quer encarar a realidade, né? Então eu acho que esses dois pontos é muito interessante a gente pensar. Certo? Então semana que vem a gente volta. Mas Jota, você falou que ia ter surpresa. Claro que vai ter surpresa, gente. Qual que é a surpresa de hoje? Atenção. A surpresa de hoje é que... Ai, meu Deus do céu. A surpresa de hoje... Caiu o livro aqui. É que o quadro Livro do Mês vai voltar. Aleluia. Aleluia. O quadro vai voltar, gente. O Livro do Mês vai voltar. Para você que falou, Jota, por que o Livro do Mês não volta? Jota, era tão legal o programa que você fez sobre Aveleiras, Ivan Illich, Juventude. Foi tão legal, Jota. Por que você não volta mais? Tá bom, parei de preguiça, galera. Foi mal.
tá? Então vai voltar. E qual é o livro? Qual é o livro? É esse aqui, gente, aqui, ó. A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, certo? Pro céu eu vou, nem que seja porrete. Ó, esse aqui é o livro. Gente, esse livro é fenomenal. Esse livro é foda pra caralho. Então o que acontece? Como é que funciona o quadro da semana para quem não tá sacando, tá? Como é que funciona o quadro Livro do Mês? Funciona assim, eu indico um livro e vocês leem. Ah, que fácil, que maravilha! Mas é isso mesmo, eu indico o livro, daqui um mês eu vou fazer um programa especial desse livro aqui, tá? A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, tá bom? Então, vai lá, baixa, do Guimarães Rosa. Se eu não me engano, A Hora e a Vez, Augusto Matraga faz parte do Sagarana. Mas não sei, procura lá. A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, João Guimarães, bom nome, João Guimarães Rosa, tá bom? Então, gente, é o seguinte, é essa a ideia. Vocês leem o livro e eu faço um programa aqui fazendo uma análise psicológica, pessoal, antropológica, filosófica, teológica do livro. Não, não é tudo isso. Eu só fico comentando aqui as coisas que eu achei, tá? E daí, quem sabe a gente continue fazendo o livro do mês, beleza? Boa ideia, né? Eu adoro dar ideia boa na segunda-feira, porque dessa semana corre bem, que é uma maravilha. Então agora vocês têm trabalho a fazer. E para encerrar, eu só digo uma coisa. Se agora vocês não lerem esse livro, eu vou fazer vocês engolirem isso daqui, entendeu? Então, leia o livro. Pediram tanto, né? Jota, indica livro. Estou indicando. Então agora você lê, tá, ser vivo? Não vai me decepcionar. Porque senão daí perde a graça, né? 3 pessoas leram o livro. Não, gente, quero uma nação inteira lendo o livro. Quero todo mundo que puder ler o livro. Mas leia, porque é muito legal, tá? Muito fácil de leitura. É legal porque também é nordeste brasileiro, não é da Europa, da França, não é um russo falando, nem nada, não é um barco, um navio. É do nordeste brasileiro e a linguagem é muito legal, né? O João Guimarães Rosa, ele usou muito do regionalismo na literatura dele, então algumas coisas são muito legais de ler. E é um dos únicos personagens, como diz Olavo, o Augusto Matraga é um dos únicos personagens na literatura brasileira inteira que é um personagem digno de atenção e quem sabe até de admiração. Certo? Então tá aí, já fiz a propaganda, já dei a bronca, agora é com vocês, tá? Segura que isso é pra vocês agora, entendeu? Não é mais comigo. Então é isso. Fechou? Fechou. Fechou. Então você me encontra no facebook.com/em busca de sentido Rádio Vox, em busca de sentido radiovox@gmail.com. No canal do YouTube, em busca de sentido Rádio Vox, você encontra alguns vídeos, alguns áudios. E você me encontra aqui na Rádio Vox, claro, toda segunda-feira às 10 da noite. Muito obrigado. Se você está ouvindo esse programa na Rádio Vox, saiba que isso também é gravado. Tem um vídeo de eu falando lá no YouTube. Procura lá que você me encontra. Eu sou João Paulo Borgognoni. Acaba de acabar o programa Em Busca de Sentido. Um grande beijo e até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.